alunos da primeira série do ensino médio. Faz um tempo que eu não vejo eles. Nossa senhora, que saudade que eu estava. Estamos aqui inaugurando a nossa primeira aula de Sociologia do ano. Sou eu, professora Fabiana, e ao meu lado, maravilhosa, perfeita, a Jennifer, né? Somos perfeitas. Olha, feliz 2021, pessoal, queridos alunos, alunas, colegas professores. Estamos aí no EFABI entrando no ano de 2021 com muitas potencialidades e muitos desafios também. Então, nós vamos começar pensando num tema muito polêmico, mas também discutido aqui no Centro de Mídias, que nós sabemos, alguns são mais desiguais do que outros. Então, vamos aí articulando, né, todas essas informações que nós trabalhamos em 2020 e produzindo um processo de resgate mesmo dessa reflexão que nós fizemos no ano de 2020, como nós falamos aqui. Então, nós vamos falar, gente, sobre a seguinte habilidade: reconhecer e analisar formas de manifestações da desigualdade social. E, como é de praxe no EFABI, nós sempre pensamos e aqui apresentamos uma questão que vai ser o ponto de partida da sensibilização sobre o nosso tema. E nós queremos perguntar para vocês o que vocês entendem por desigualdade social. E é interessante que a imagem que está aparecendo para vocês é uma imagem que já é ilustrativa, né, dessa dimensão do tema que nós vamos discutir na aula. Nós vamos dar 2 minutinhos para vocês responderem a essa questão. Voltando aqui, né? Então, aqui a gente teve a professora Luanda, que falou poucos com muita grana e muitos na miséria. Né? O Mainar falou que gostou da música. Obrigada, Mainar! E o pessoal aqui falou que realmente desigualdade social é um tema complicado. Né? E é um tema do nosso dia a dia. Não tem como a gente dizer que a gente não vive num mundo onde a gente perceba desigualdades em todos os momentos da nossa vida. A gente vai perceber a desigualdade quando a gente está andando na rua, nas nossas relações com as outras pessoas, inclusive em relações entre um país e outro. Né? Exatamente, Fabi, porque a desigualdade, né, ela tem uma dimensão de que é um problema estrutural dentro das sociedades. E, muitas vezes, a gente confunde desigualdade com diferença.
E nós somos, enquanto seres humanos, seres diferentes, né? Porque nós temos singularidades, nós temos identidade, nós temos história. Mas as nossas diferenças não deveriam nos tornar desiguais ao ponto de alguns ter toda a capacidade e direitos e outros não ter, ao menos, aquilo, o mínimo necessário para sobrevivermos. Então, esse é um dos pontos centrais da questão da desigualdade, né? E quando nós falamos aqui para a nossa equipe querida da Vanzolini, eles discutiram, né, é complicado, e repetiram essa palavra, é complicado, porque é complicado mesmo, né? É uma complicação social que gera efeitos na vida das pessoas, né? E nós banalizamos tanto essa questão da desigualdade que nós não compreendemos, assim como tudo dentro da sociedade, a desigualdade também é uma construção histórica e social. Né? Ninguém nasce numa situação de miséria, e essa miséria é causada pelo próprio indivíduo. É pelas estruturas, a falta de distribuição de recursos, e esses recursos eles são econômicos, claro, né? Porque dentro de um sistema capitalista nós sobrevivemos a partir do nosso salário, mas também é um tipo de desigualdade gerada pela cultura, né? Quando as desigualdades, por exemplo, de gênero e as desigualdades de etnia, elas estão relacionadas a um processo de não reconhecimento da diferença, né? Então, nessa aula, nós vamos perceber que a desigualdade, ela normalmente é associada a um processo de questões econômicas, diferenças econômicas, mas ela se reporta também a vários outros aspectos, como a desigualdade educacional, como a desigualdade relacionada à saúde, como a desigualdade relacionada ao acesso ao emprego. E todas essas questões estão presentes em nosso cotidiano, né? Então, é por isso, né, que nós vamos agora refletir um pouco algumas questões que nós temos trabalhado, né, ao longo desse nosso contato através do Centro de Mídias. Então, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, apresenta que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? E essa desigualdade é um processo existente, né, em todas as relações sociais, presente em todos os países do mundo. E ela é resultado das construções sociais, pois caracterizam um lugar aos desiguais, seja por questões econômicas, como nos referimos, como as questões de gênero, as relações entre homens e mulheres, e pessoas trans também, sobre as questões de etnia, né, se nós somos brancos, negros, indígenas, amarelos, as questões de crença, né? Então, a minha religião, ela tem uma maior aceitação e outra menor aceitação. Então, esses dois grupos eles têm um tipo de direito que é desigual. A origem, né, por exemplo, eu sou do Nordeste, pessoas que são do Sudeste possuem relações de acessos aos direitos, à sua existência, que são diferentes, e a classe social. Então, outro aspecto que nós estamos discutindo aqui é que essas desigualdades sociais, elas não são naturais, porque tudo dentro da sociedade é uma construção social. Então, acontecimentos históricos, como a colonização e a escravidão, produzem contextos estruturais em que os indivíduos possuem oportunidades de vida que são desiguais, né? Então, esses são alguns dos elementos fundamentais para discutirmos as questões sobre a desigualdade. A desigualdade não se refere apenas a um aspecto econômico. Ele também entra na dimensão das questões de etnia, de gênero, de origem, de religião. Nada na sociedade é natural, tudo é um processo de construção. E essas construções, essas diferenças e essas desigualdades, elas podem ser identificadas dentro da história. Por isso que a sociologia, a filosofia e os outros componentes nos ajudam a entender melhor esse fenômeno social que precisa, né, ser compreendido para que possamos utilizar os recursos necessários para combater.
Não é, Fabi? A gente tem que pensar que é óbvio que quando a gente pensa em desigualdade, isso vai estar muito atrelado na nossa cabeça a questão econômica. Porque muitas vezes os acessos que a gente tem, tanto a lazer, quanto a escola, quanto a cultura, eles estão muito vinculados ao quanto a gente tem para poder bancar isso, que seja nem o transporte até o lugar, mas muitas vezes, né, o lugar onde você mora, né, a cidade onde você está, ela também te limita o que você pode ter acesso. Mas algo que a gente tem que pensar é, né, quando a gente fala sobre desigualdade, será que todos nós a gente tem um acesso exatamente igual às mesmas coisas? Será que todas as pessoas aqui tiveram as mesmas oportunidades de frequentar, sei lá, teatro, cinema, né, de ter ali livros em casa, de ter contato com outros aspectos? Será que muitos de nós aqui somos tratados iguais, indiferente da nossa origem, independente da nossa etnia e principalmente indiferente do nosso gênero, né? Será que o fato de que você é homem ou é mulher, isso faz com que você seja tratado diferente ou visto de modo diferente? Então, essas desigualdades, na verdade, a gente acaba vinculando muito mais o econômico porque é o mais visível, né? É mais visível aquela questão, eu posso ter isso ou não posso ter isso. Eu tenho um acesso, né, limitado a esse determinado produto ou a determinado aspecto da vida e outra pessoa tem esse acesso. Mas muitas vezes essa desigualdade também está nas nossas relações, em como as pessoas tratam a gente, o quanto a gente é ouvido, o quanto, né, a nossa palavra e a nossa vontade também tem força. Então, isso também entra na questão da desigualdade. Se as pessoas na rua te tratam igual, tratam a todas as outras pessoas, se quando você está falando, você recebe o mesmo respeito que todas as outras pessoas recebem. Então, a desigualdade ela não é só uma questão de dinheiro, não é só uma questão de ter acesso às coisas, mas desigualdade também é entender que, por mais que a gente essencialmente seja igual, né, a gente ainda é tratado de maneira diferente por diversas outras questões, né, seja até mesmo por preconceitos estéticos, que a gente também sofre, né, a gente sabe que existe a questão, porque o corpo está dentro de um padrão, está fora de um padrão, por causa que você está dentro de um padrão estético, você está longe desse padrão estético. Então, tudo isso também entra nessa questão de que, por mais que a gente seja igual, nós não somos tratados como iguais. Exatamente, né? E essa questão da desigualdade, como a Fabi ilustrou aqui, é um aspecto que é multidimensional, né? E compreender esses aspectos multidimensionais nos dá instrumentos, né, para construir um processo de cidadania e uma reflexão mais crítica sobre o nosso lugar enquanto sujeito dentro de uma sociedade. Não é? Então, a mensuração, gente, dessa desigualdade social, ela é trabalhada daquilo que é conhecida como a concentração de renda, e essa concentração de renda ela é trabalhada pelo coeficiente de Gini. Esse coeficiente de Gini, ele vai apontar a diferença entre os indivíduos que possuem os rendimentos maiores e aqueles indivíduos que têm menores rendimentos. Então, dos mais pobres e dos mais ricos, e vem cumprindo um papel, né, de expor uma das faces mais estruturantes do fenômeno que nós chamamos de desigualdade de renda. Entretanto, apresenta limitações por olhar um único aspecto do problema, que é o problema monetário. Então, outros aspectos, né, relacionados à desigualdade social que nós estamos discutindo aqui é que essa má distribuição de renda também está vinculado e é um contexto de má administração de recursos. Esses recursos são recursos públicos, por exemplo. A lógica de acumulação do mercado capitalista, né, o sistema capitalista divide a sociedade em classes, né, o consumo, a mais-valia, a falta de investimento nas áreas sociais, então, na cultura, na saúde, na educação, a falta de oportunidades de trabalho e a corrupção são alguns dos elementos que nós trabalhamos e discutimos as questões relativas à desigualdade. Né? Quando nós pensamos em desigualdade, nós precisamos complexificar essa desigualdade, nós precisamos entender melhor como funcionam essas várias nuances que envolvem o problema multidimensional da desigualdade social. Então, outro aspecto importante da desigualdade é o seguinte: a estrutura da desigualdade, né, em um determinado país pode ser ilustrada com os seguintes cálculos.
com a população de 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas, que é o caso do Brasil, os 10% mais ricos do país estão entre aqueles que ganham mais de 10 salários mínimos. Dentre estes 10% mais ricos, 75% ganham até 20 salários mínimos, sendo que 1%, ou seja, 1,2 milhões de pessoas, respondem por rendimento médio superior a R$ 55 mil por mês. E aqui vale, né, pensarmos juntos. Quanto é um salário mínimo? Acho que está 905. É que também teve uma diminuição, mas é 950, 940. Né? Então, veja, esse é o rendimento. Né, esse rendimento ele está relacionado ao salário mínimo. Mas todas as pessoas recebem salário mínimo? Tem muitas pessoas que a gente tem que lembrar, que também tem outros, né? A gente tem que lembrar que não existe só o trabalho CLT, e existem pessoas que, justamente por trabalharem em outros, né, meios, acabam recebendo menos que isso. E às vezes muito menos do que isso. É um trabalho dentro de uma condição de informalidade. E existem os trabalhadores informais que conseguem ganhar muito mais do que isso. Sim. Mas existem também os trabalhadores que ganham muito menos. Então, essa situação de 1% da população ganhar mais de 55 mil por mês demonstra bastante que um determinado grupo de pessoas, né, tem uma condição, uma situação de vida, né, muito com maiores oportunidades e acessos do que outros. Né? Nós não podemos esquecer que esses outros que estão dentro da faixa da pobreza e da miséria ainda estão em situações de que levam até a morte por causa que passam fome. Né? Então, essa situação oposta, né, entre os mais ricos e os mais pobres, nós chamamos de desigualdade. Né? Então, a população com menores rendimentos, se levarmos em conta o percentual de pessoas vivendo com até meio salário mínimo, identifica-se esse rendimento presente na metade da população do Norte e Nordeste. Então, metade da população do Norte e Nordeste ganha, né, um rendimento mensal de meio salário mínimo. Então, enquanto que nas demais regiões, esse percentual varia entre 15,6% e 21%. Se a referência for de um salário mínimo per capita, o Nordeste possui 77,3% de pessoas residentes em domicílios particulares nessa situação, e a região Norte possui 76%, a região Sudeste possui 50%, a região Centro-Oeste 52% e a região Sul 42,3%. E qual condição é essa? A condição de viver com apenas meio salário mínimo, o que demonstra o que a gente consegue. Qual é o preço do feijão? Qual é o preço do arroz? Qual é o preço, né, da carne? Né? Então, quando a gente fala em desigualdade, nós precisamos pensar, né, há pouco tempo nós estávamos falando em pagar boletos. Nesse cenário, nesse contexto, né, de desigualdades e diferenças de rendimentos, de oportunidade, nós falamos assim, poxa, pagar boletos, né, é uma situação muito complicada, mas tem gente que nem boleto tem, porque não tem condições mínimas de ter um endereço. Né? Então, nós refletindo dessa maneira, a gente consegue entender. E na próxima aula nós também vamos abordar vários aspectos, né, estatísticos sobre essa desigualdade que nós estamos nos referindo. Nesse outro PowerPoint, né, sobre a distribuição da população por rendimento, nós trazemos um outro dado do IBGE, né, que fala que 1% da população com os maiores rendimentos recebe 36,1 vezes mais que a metade da população com os menores rendimentos. Né? Então, mais uma vez, né, nós trazemos para ilustrar essa questão da desigualdade, né, e do montante, e desse montante de rendimento. Né? Então, 10% da população, vejam bem esse gráfico, né? 10%, essa pizza aqui, para a gente entender o campo da desigualdade proporcionalmente. 10% da população tem 43,4% da massa total de rendimentos, enquanto 90% da população, apenas 56,6%. Vejam, nós estamos aqui, quase metade dos rendimentos, né, da massa total de rendimentos, está concentrado nas mãos de 10% da população. E como é que esses 90% divide,
né, esse montante de rendimentos, né? Essa falta de estrutura, essa desigualdade no acesso dos rendimentos, ela produz uma desigualdade que aparece em nosso cotidiano, onde nós estamos morando, as situações de saneamento básico, o acesso à alimentação, o acesso à saúde, à educação, né, aos meios de comunicação, ao lazer, à cultura, né? Então, todos esses processos eles estão relacionados com a qualidade de vida dos indivíduos, né? E aí a gente começa a pensar, né, como é a qualidade de vida do bairro em que você mora, né? Nós temos aí acesso ao transporte? Vocês possuem aparato cultural? Né, estão aí SESC, teatros, né, praças públicas, aparato público em que possa ter um lazer garantido pelo Estado? Estão todos empregados? As pessoas estão com seus empregos garantidos, carteira assinada, 13º? Né? Então, tem escola aí perto onde vocês moram? Tem posto de saúde, hospitais, né? Então, todos esses fatos, e nós não estamos falando só da realidade, né, dos grandes centros urbanos, né, Fabi? Nós também estamos falando do interior, do litoral. Como é que é essa realidade? Contem aí um pouco, que a Fabi está olhando aqui o chat, né? Como as desigualdades elas aparecem e são expressadas nesses diferentes espaços. Né? Agora nós vamos passar para vocês, para ilustrar um pouco, um documentário sobre a história da fome no Brasil. É um documentário feito pela ONU, e nós vamos passar aí para a gente refletir juntos um pouco sobre esse aspecto. Toda tristeza existe, mas a tristeza mais triste, que faz tudo entristecer, é a mãe pobre gemer, dos olhos as águas correndo, vendo teu filho dizendo: mamãe, eu quero comer. Eu não gosto nem de lembrar muito, porque eu já passei muita fome. Não foi pouco, não, foi muita. Dinheiro não tinha, nada para vender não tinha. Muita gente tinha vezes que, Ave Maria, relava mandioca para fazer um beijo para comer, com fome. A gente comia farinha de mandioca com chá de capim-santo para sobreviver. Era fome mesmo, a gente chegava na sexta-feira, a gente não tinha o que comer. Carne, a gente não comia. Verdura também não. Era calango, preguiça, comia todo bicho que aparecia. Passar o dia sem comer e chegar à noite e não ter o que comer. Esse é um sentimento muito ruim. Forte esse vídeo, né? A Fabiana não apareceu, gente, porque ela está aqui, ó,
secando a emoção, né? É importante a gente retratar a situação de desigualdade com a crueza que esse fator social ele exige. Né? Então, você acordar com fome e dormir com fome. E a última frase, né, desse trecho do documentário que eu passei para vocês reflete muito essa construção que nós estamos desenvolvendo juntos aqui, que é simples. A desigualdade ela não é natural, ela é produzida por estruturas sociais defeituosas. Essas estruturas defeituosas ela está relacionada com a colonização, ela está relacionada com a distribuição de terras no Brasil, ela está relacionada com a escravidão, né, que nós temos no país, ela está relacionada com os processos históricos do capitalismo. Né? Então, uma coisa é você ter diferenças dentro de uma sociedade, diferenças. Outra coisa é você construir desigualdades abissais que faz com que uma grande parte da sociedade, um grande número de seres humanos, de sujeitos, pessoas com histórias, elas passem fome e morram por condições insalubres, de não ter onde morar, de não ter atendimento médico, enfim. Né? Então, são questões. A partir dessa reflexão que nós estamos fazendo aqui, nós gostaríamos que vocês respondessem, a partir da sua experiência, qual é a diferença entre os conceitos de pobreza e desigualdade? Eles representam a mesma coisa? Nós vamos dar 1 minuto para responder, porque vocês... E, por favor, interajam, se puderem. 1 minutinho. Quando a gente fala, né, de desigualdade, eu vou até voltar um pouco no outro vídeo, porque muitas vezes quando a gente fala de desigualdade, a gente pensa em coisas muito mais simples, né, que é o fato, eu não tenho acesso a ter certos bens de consumo, né, eu não consigo trocar de celular todo ano, eu não consigo trocar de carro todo ano, né, mas existem situações muito mais graves quando a gente fala sobre a desigualdade, só que justamente a desigualdade é tanta que essas pessoas, inclusive, elas acabam marginalizadas. Né? Às vezes a gente não consegue ver isso porque justamente a desigualdade ela é tanta que ela acaba trazendo essa pessoa para um processo onde ela é marginalizada, ela é colocada à parte da sociedade. E isso é um processo muito preocupante. E principalmente quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender que a dificuldade de acesso é algo muito complicado. Né? A gente vê muitas vezes, a gente tem numa cidade, né? A partir do momento que você tem que olhar e falar assim, olha, para eu conseguir ir para um hospital, ter um tratamento, fazer uma ressonância magnética, eu tenho que ir para outra cidade, isso já mostra que, mas eu tenho uma UBS. Ok, mas você não tem os recursos que você precisa aonde você vive. Você tem que se deslocar, ir para outro lugar, outra cidade, para poder ter acesso a esses recursos. E mais do que isso, a gente tem que pensar que, se você está vivendo numa situação onde você tem que estar em mais de um emprego, onde você tem que ter cada vez mais atividades para conseguir ali um mínimo de renda para sobreviver, em que momento você vai ter a oportunidade de ter acesso tanto à educação, tanto à cultura, a tantas outras coisas, porque justamente, às vezes a gente esquece que, para quem está com todos os boletos pagos, não é mesmo? Para quem ganha 55, não tenho nem roupa para ter 55 mil reais por mês. Né? Então, assim, para alguém ter 55 mil reais por mês, é óbvio que você certas preocupações você não tem.
né? Você tem ali o seu horário de trabalho, mas você consegue ali fazer uma viagem internacional, você consegue ali dispor de um certo tempo. Se você passa a sua vida buscando e tentando ter o mínimo, né, para uma subsistência, em que momento você vai ter esse desprendimento, que você vai poder falar, não, eu vou fazer uma viagem para Bahamas esse mês, né? Vou no museu, vou me dar ao luxo de fazer alguma coisa, porque justamente as estruturas, né, fazem com que justamente as pessoas acabem não tendo esses acessos e as mínimas condições de vida. E muitas vezes essas mínimas condições de vida é não ter alimento, e muitas vezes a gente coloca, né, eu acho que vem muito nessa crescente de não tem porque não quer. Porque se trabalhar, você consegue tudo. Só que a gente começa a entender que não é assim. Existem estruturas que justamente fazem com que fique muito difícil para certas pessoas, porque ninguém vai escolher passar fome. Ninguém vai escolher acordar de manhã e não ter o que comer, né? O que não ter para alimentar os próprios filhos. Então, existem certas coisas que a gente anda naturalizando e, na verdade, a gente tem que começar a desconstruir. Exatamente, Fabi. Então, quando você diz, tem gente que viaja todo ano, né, e viagens internacionais, e fica assim, poxa, esse ano não deu. Essa situação, essa pessoa, ela está em relação a uma situação de vantagem social em relação a outros grupos que é assim inimaginável, né? Por exemplo, eu venho da periferia de Salvador e etc. Uso o serviço público, né? E um tio meu, ele morreu por falta de atendimento médico. Nós estamos falando sobre isso. Quem tem um plano de saúde, né, tem uma situação econômica que permite garantir um direito básico, que é o direito à saúde. Aqueles que estão dependentes de uma relação com o serviço público, é uma questão, muitas vezes, de vida ou morte. Né? Se você não tem o recurso, é a vida do indivíduo que é completamente prejudicada. Né? Então, quando nós falamos sobre pobreza e desigualdade, nós entendemos já que a desigualdade é esse processo em que um determinado grupo possui vantagens, né, econômicas, étnicas, nas relações de gênero, de região, em relação a outros. E a pobreza é uma das faces da desigualdade. E, professora, por que é uma das faces da desigualdade social? Porque, enquanto a desigualdade expressa essas condições de privilégio de um grupo em relação ao outro, de condições de vida de um determinado grupo que são vantajosas em relação ao outro, a pobreza materializa situações de ausência de direitos para os indivíduos de sua família. Né? Então, a pobreza refere a condições materiais de acesso ao direito e às oportunidades do indivíduo. Já a desigualdade reflete uma estrutura social e histórica que promove hierarquias, pessoas em desvantagens e outras com muitas vantagens a acesso a direitos em diferentes grupos. Então, a pobreza está relacionada à falta de oportunidade de determinados segmentos sociais a sustentar suas necessidades básicas, devido ao seu baixo rendimento, como eu acabei de dar um exemplo aqui da questão da saúde. Né? Então, uma pessoa que tem condições de pagar um curso de inglês, que tem condições de pagar uma educação de qualidade, e outras que não têm nem condições de ir para a escola, porque precisa trabalhar, essas duas pessoas elas possuem situações de desigualdade. Só que essa pessoa que não consegue nem frequentar a escola porque passa fome, ela está dentro de uma situação de desigualdade, e essa desigualdade se reflete na pobreza material. Né? Então, esses fatores são muito importantes. Então, essa pobreza material ela vai se refletir, né, em situações de vulnerabilidade. Quais situações de vulnerabilidade? Né? A expectativa de vida, as pessoas mais pobres têm uma expectativa de vida menor, a ausência de alimentação adequada, desnutrição, né, que leva à morte, a questão relativa ao acesso à água potável, energia elétrica, as condições dignas de habitação, meio ambiente saudável, né, não tem acesso à cultura, ao lazer, tem ausência de oportunidades de acesso ao emprego, que, por sua vez, promovem, possibilitam a saúde, a vida de muitos indivíduos. Então, sem trabalho, sem rendimento, não existem condições objetivas nem subjetivas, né, para o acesso à educação, à saúde. E homens ou mulheres são maltratados dentro de um processo que é uma construção social. Né? Então, essa imagem ela representa um pouco, né, uma situação de pessoas em situações econômicas que são desiguais.
né? Nós já tratamos ela em outras aulas e ela é muito representativa. Nós temos aí um cenário de periferia e um cenário de um centro urbano com uma maior estrutura, né? Nós também temos a situação que nós não podemos naturalizar, que é a situação das pessoas, a população em situação de rua. E, recentemente, eu aprendi que não é adequado você falar morador de rua, que o morador de rua parece uma condição permanente. Né? E essa população, em São Paulo, mais de 20 mil pessoas em situação de rua, não é uma escolha, é uma condição da estrutura social. E uma coisa que a gente tem que lembrar é que, muitas vezes, essas pessoas em situação de rua são pessoas que, às vezes, até têm um emprego. Né? São pessoas que, simplesmente, elas vivem numa estrutura social em que, mesmo elas tendo um emprego, né, vamos dizer, precarizado, elas não conseguem, ainda assim, ter condições para ter um teto, né, para ter um lugar onde morar. Então, elas, muitas vezes, procuram fontes de renda. A gente vê, né, muitas vezes, quando a gente fala, por exemplo, de ocupações, né, existem pessoas nessas ocupações que trabalham, né, que têm ali um emprego, mas, muitas vezes, o que elas ganham não é suficiente para ter um teto sobre a sua cabeça. E aí a gente começa a pensar em que ponto a desigualdade e que ponto nós chegamos onde existem pessoas que estão vivendo a vida assim, ó, let it go, e pessoas que estão vivendo numa situação onde elas não têm o mínimo para sobreviver. Não é nem o mínimo de luxo, né? Para falar assim, eu não tenho o mínimo de luxo. Não é nem o luxo, é o mínimo para simplesmente poder sobreviver, para ter o mínimo de condições de vida. E a professora, né, Natalícia, ela falou, né, é um tema muito tocante, o da desigualdade. O vídeo da fome foi um soco no estômago. É um soco no estômago mesmo, porque representa, né, essa situação de vulnerabilidade extrema que nós não podemos banalizar, que nós não podemos naturalizar. Né? As pessoas em situação de miséria e de pobreza, elas têm um prejuízo no acesso ao direito, e o direito é uma responsabilidade do Estado garantir para todo o indivíduo. Então, quando a gente olha um prato vazio, né, e quando nós olhamos para a história da fome no Brasil, quando nós refletimos sobre o passado, né, se nós temos na nossa família bisavós, avós e os nossos próprios pais que viveram situações de vulnerabilidade, isso toca profundamente. E não é porque hoje nós não temos a mesma dificuldade que nós não vamos nos sensibilizar com essa realidade. Né? Então, outra reflexão que nós colocamos aqui é em quais lugares, né, as desigualdades se manifestam. Né? Então, quais são os lugares? Né? Nós estamos aqui falando de um conceito da desigualdade, que são situações desvantajosas em determinados grupos. Falamos sobre a pobreza, que é uma das faces da desigualdade. E quais são essas formas que a desigualdade se expressa? Né? A desigualdade, né, ela se expressa na nossa casa. Né? Então, como nós já falamos aqui, sobre o acesso à alimentação, que é o mínimo necessário para um corpo se manter vivo, né, e não tombar por desnutrição. Né? Outro aspecto da nossa casa é uma casa que não tem luz, né, uma casa que não tem água, uma casa em que muitas pessoas estão habitando o mesmo cômodo, por exemplo. Né? Nós temos situações de desigualdade nas periferias. O transporte, o direito ao transporte é um direito público. Se um grande número, uma grande parcela da população precisa pegar 2, 3 transportes, então nós temos aí uma outra condição. Então, nós colocamos aqui desigualdade das casas, das periferias, dos estados, né, no meio rural, das etnias, no gênero. Né? Então, esses são elementos que expressam a desigualdade. E aqui nós temos essa imagem para finalizar, né, discutindo aí um dos aspectos que nós vamos trabalhar na aula que vem, que é a desigualdade de gênero. Então, nós queremos saber de vocês, o que vocês acharam da aula, e também temos um aspecto muito importante nessa aula, não é, Fabi? Exatamente, né? Por mais que a gente saiba que a gente tem trata assim, de temas muito, né, que às vezes ficam difíceis, pesados, né? A gente sai daqui com o coração apertado, né? Aquele soco no estômago. A gente também quer lembrar que a gente também é importante a gente celebrar esses momentos que são muito importantes pra gente, né? E celebrar da amizade, da vida. Da amizade, de todas as coisas que, por exemplo, né, o Centro de Mídias também trouxe para nós. E hoje a gente quer comemorar o aniversário do nosso diretor. Danilo! Então, assim, temos o aniversário do nosso Danilo. Diretor. Maravilhoso! Parabéns, Danilo, ao vivo aqui para nossa rede, para uma pessoa que é tão importante, né?
para refletirmos juntos. E a gente, na verdade, queria agradecer, porque sem a equipe da Vanzolini nada disso aconteceria. E eu queria fazer uma menção honrosa à Marília, entendeu? Que fez aniversário mês passado, mas eu não pude fazer ao vivo porque eu estava de férias. Então eu gostaria de dar parabéns a essa mulher, essa rainha, produtora maravilhosa, porque também sem ela, né, o que a gente teria? E Danilo, parabéns, você é tudo na minha vida. Parabéns! Nós queremos aqui agradecer também, né, a todos vocês que estão assistindo. E essa aula é um pouco disso, né? Ela fala sobre questões importantes, estruturais, mas também traz um elemento que juntos, né, nós somos muito mais fortes, não é, Fabi? Exatamente. Vocês, na verdade, também são parte da nossa nova família, né? Que é a família Sem de Mídias, e dos nossos amigos. E por isso a gente acha importante também, né, compartilhar esses momentos maravilhosos com vocês. Avaliem a nossa aula e até a próxima. Obrigada. Até a próxima.